paz seja convosco, irmão. Você está emocionado? Você imagina eu. Senhor, Ele é tremendo. Vamos orar ao Senhor. Amém? Pai de amor, Pai de graça e de misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, nesta noite para, juntos, conversarmos sobre a Tua palavra, meditarmos naquilo que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite, porque a primeira pessoa que precisa ouvir sou eu. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos aí no 9º dia, né, do desafio do Venha o Teu Reino. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. E esse texto, ele está lá no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 10. Amém? Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que isso seja uma constante na nossa vida, não somente neste período de 12 dias. Quando nós estávamos aqui louvando ao Senhor com esta canção, a perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, o Coliseu não parou a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está aqui. Isso aconteceu há 2000 anos, há quase 2000 anos atrás. Nós estamos no ano de 2024. Foi logo depois do ministério de Jesus, da crucificação, da ascensão, e os cristãos eram jogados nas arenas, né? Eram perseguidos pelo Império Romano e foram perseguidos ao longo da história. Mas a perseguição deles não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja continua, porque a igreja é algo espiritual e não se pode matar. Não se pode, com leões, matar espírito. Mata-se o corpo, a carne, mas o espírito não. Cada cristão que era jogado naquela arena, que era morto, era uma semente da palavra de Deus que estava sendo plantada. E eles foram dispersos, e para onde eles iam, eles estavam simplesmente cumprindo aquilo que o Senhor havia determinado. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Amém? Até que eu venha. Era isso que o Senhor queria que os cristãos fizessem. Então, diante da perseguição, eles começaram a fugir, atravessar o oceano e foram embora, para que o evangelho pudesse ser espalhado. Nós estamos falando do reino. Venha o Teu reino. O que é o reino? A nossa liderança, a nossa nação, é presidencialismo, né? Nós temos o presidente da República, ministros, senadores. A monarquia é o rei, né? E o reino do Senhor, quem é o rei? Quem opera? Quem impera? Quem tem? Falaram aqui agora, ó, o cetro na mão é o nosso Senhor. Nós somos súditos deste rei. Se alguém de um outro país vem para o nosso país, ele precisa aprender as leis, ele precisa conhecer o mínimo de leis do nosso país, para que ele não seja punido em alguma infração. Assim é conosco também. Se nós sairmos daqui do Brasil, nem todas as leis que imperam aqui, operam lá na outra nação. Então, se eu for para lá, eu preciso conhecer o mínimo, para que eu não seja pega em alguma infração lá e venha sofrer uma punição, certo? E aí, estou eu aqui caminhando nesta terra de meu Deus, e o Senhor me chama e me escolhe para fazer parte deste reino, para ser súdito dele.
O que eu preciso aprender? As normas deste reino. Eu preciso aprender as leis deste reino. Não é aqui o livro de Levíticos, Deuteronômio, não. É aquilo que este meu rei, este meu Senhor, que tem o cetro de justiça na mão, quer que eu aprenda, que eu saiba, que quer como eu viva. Existe uma maneira de viver diferenciada daquele que faz parte deste reino. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós lembramos que quando Jesus vai até, Nicodemos vai até Jesus, um mestre, um conhecedor da lei, vai até Jesus e pergunta algumas coisas para o Senhor, e o Senhor diz para ele, mas tu és mestre em Israel e não sabes disso? Vens perguntar a mim? Importa-vos nascer de novo. Mas, Jesus, como é nascer de novo? Eu sou um homem velho, adulto já, uma pessoa formada, eu teria que entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer outra vez como um bebê? Não. Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem que morrer para este mundo e nascer para este novo reino. É isto. E foi isso que aconteceu com cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Quando o Senhor nos chamou, o batismo nas águas é o símbolo do sepultamento. Nós estamos ali sepultando a velha criatura e está vindo a nova criatura. Eu tenho a foto do meu batismo lá e às vezes eu dou uma olhadinha, aquela cara de choro. Porque eu não sou chorona, né? Então, todo mundo sabe, eu não sou. Aí, saindo assim, o cabelinho tudo puxado para trás, os olhão inchado, de chorar porque eu estava feliz, porque o Senhor me chamou, foi Ele que me escolheu, não fui eu que escolhi a Ele, porque se o Senhor fosse esperar eu escolhê-lo, talvez eu nunca fosse escolhê-lo, mas Ele me chamou. Eu era, como diz o salmista, criatura ainda informe no ventre da minha mãe, e Ele já sabia cada um dos meus dias que eu ia viver, inclusive aqueles dias errados lá que eu vivi. Mas o Senhor foi lá com o seu braço, a sua mão forte, me pegou e me assentou no seu colo e disse, filha minha, vem. Não vai comer, não vai dividir lá não com os porcos, a comida deles não. O seu lugar é aqui no reino. A sua situação é diferente, porque você foi comprada por bom preço. E qual é o preço? Qual foi o preço? O sangue do Cordeiro, sem mancha nem mácula. Este foi o preço. E vivemos agora neste reino. Nós vemos uma passagem da palavra do Senhor, aonde um jovem rico, lá no aqui no Evangelho de Mateus mesmo, que o jovem rico, ele vai até o Senhor. E ele pergunta para Jesus assim, bom mestre, bonitinho, jogando chavequinho, Jesus, bom mestre, o que é necessário que eu faça para herdar o reino? Aí Jesus falou assim, cumpre os mandamentos. Quais? Ele não sabia. Né? Ele sabia quais eram os mandamentos. Então, somente ao seu Deus adorarás, não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mestre, mas isso eu tenho feito desde há muito tempo. O que mais me falta? Vai. Vende tudo o que você tem e segue-me. Vai, vende tudo o que você tem e me segue. Então para seguir a Jesus eu não posso ter bens? Não posso ter posses? Eu não posso ser uma pessoa próspera? Por que Jesus falou para ele vender o que ele tinha? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele olha aqui. O meu coração, o meu interior, não é só o que eu falo, o que eu penso, o que eu tenho, o que eu faço, mas Ele olha a intenção do meu coração. E o coração daquele jovem estava naquelas riquezas. Quando o Senhor diz, buscai o meu reino, não andeis ansioso por coisa alguma,
Mas antes, busca o meu reino em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque Ele é o nosso supridor, Ele é o nosso provedor. Eu não preciso andar, ai, será que amanhã vai dar, não vai dar? Não, o Senhor sabe. Eu acabei de dizer agora há pouco que eu era criatura ainda informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já me conhecia. Ele já conhecia cada um dos meus dias. Então, Ele fez aquele teste com aquele jovem, para que aquele jovem visse aonde estava o coração dele. Não era ele seguia a lei. Está vendo? Ele era um religioso. Ele seguia, ele conhecia os mandamentos e seguia. Mas, no entanto, o coração dele estava aplicado naquilo que ele tinha. Ele confiava no que ele tinha e não no Deus que tudo dá. E aquilo que Jesus falou foi para ele próprio ver. E aí Jesus continua falando com seus discípulos, dizendo assim: vejam aí, quão difícil é para os ricos entrar no reino dos céus. Mas não é rico porque tem a propriedade, porque tem as fazendas, porque tem... Não, é o rico que coloca a sua confiança naquilo que ele tem de material. E o reino de Deus não é coisas materiais. O apóstolo Paulo diz assim, lá em Romanos, que o reino de Deus não é comida nem bebida. Sintetizou tudo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é roupa, não é calçado, não é casa, não é... Ai, não pode... Pode, tem que ter. Afinal, o Senhor nos fez para desfrutarmos o melhor dessa terra. Ele diz isso na sua palavra. O que não pode é eu estar só pensando naquilo. Eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, porque se eu não fizer, porque eu tenho que fazer extras e mais extras. Um dia desse estava conversando com uma irmã aqui na igreja e a gente estava falando sobre isso. A extra no trabalho, ela é colocada num saco furado, como diz Ageu. Porque você se mata e coloca, mas cadê? Eu fiz a extra para acrescentar e a extra não está acrescentando nada. Então não adianta querer correr atrás de mais e mais e mais, sendo que o Senhor, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Quando falamos de riqueza, nós vamos olhar para Abraão. Abraão era pobre? De jeito nenhum. Olha Davi era rei. Olha Salomão. E Jesus ainda fala, né, que para a gente olhar para os lírios do campo e ver que nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu igual a um deles. E isso é Deus que dá aquela roupa para o lírio do campo, que hoje está verdinho, florescendo, e amanhã está seco, caiu, morreu e acabou. Quanto mais nós, filhos dele, Ele não nos dará as coisas. Aquele que nem ao seu próprio filho poupou, não vai nos dar juntamente com Ele tudo aquilo do que nós temos necessidade. Ele dá, e isso não é materialmente só não, tá? Porque materialmente tudo é dele. Dele é o ouro, é a prata, a terra e tudo o que nela há. Tudo é do Senhor, mas é tudo nas minhas necessidades espirituais, emocionais, mentais. Ai, mas eu ando com uma tristeza. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, diz o salmista. Não anda ansioso. Ai, mas hoje eu estou numa... Joga lá no altar, joga lá nos pés do Senhor, porque Ele vai suprir essa sua necessidade, porque Ele é provedor em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja Deus por isso. Reino de Deus. Muitas vezes o mínimo que se tem, a pessoa acaba valorizando demais. Que é aquilo que o Senhor falou para aquele jovem, né? Vai lá e vende. E ele não queria vender, porque onde estava o coração dele? Naquilo que ele tinha. Ele achou que era isso. Não, mas a chave desse versículo, a chave dessa palavra do Senhor para ele é: vem e segue-me. Era isso. Sabe por quê? Porque a gente lembra de Zaqueu. Lembra Zaqueu? Quem conhece a história de Zaqueu, né?
Jesus está lá, e Zaqueu vai, tá, eu preciso ver ele. Daqui eu não consigo ver, estou aqui no meio, essa multidão, todo mundo mais alto que eu. Já sei, vou subir aqui nessa figueira brava. E Zaqueu subiu. Zaqueu subiu, não sei nem se ele já tinha visto Jesus, mas Jesus falou: Zaqueu, desce daí, camarada, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu e Jesus foi. E quando Jesus chegou lá, o que o Senhor Jesus disse? Hoje veio salvação a esta casa. Por quê? Porque Zaqueu, quando Jesus chegou lá, ele falou assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Tá? Eu vou vender e vou dar metade dos meus bens. Jesus pediu isso para ele? Não. Ele se dispôs, por quê? Porque o coração de Zaqueu já estava no reino. O reino já estava no coração de Zaqueu. Quando Jesus entrou lá, ele já foi falando, segundo a palavra está assim: Senhor, eu vou vender e vou dar. Para mostrar que ele não era apegado com as coisas materiais. Não, não é isso que me move. Não é isso que conduz a minha vida. Entendeu? Se a gente se desapegar. Eu li uma historinha esses dias, eu falei: Senhor, que fantástico. Uma criança, do livro 120 Dias do pastor Antônio Stefan. Uma criança enfiou a mão numa botija, assim, no vaso da boca estreita, para pegar umas moedas. Aí ele pegou as moedinhas. Aí ele tentava tirar a mão de lá de dentro com as moedas, não saía, porque a boca da botijinha era estreita. Aí o pai chegou e falou para ele: abre a mão. Não, abre a mão. Mas se eu abrir, as moedas vão ficar lá. Abre a mão. Aí ele obedeceu o pai. No que ele abriu a mão, as moedas caíram no fundo do vaso. Aí o pai foi lá, pegou o vaso e virou. Aí as moedas. Muitas vezes, para ganhar, nós temos que perder. Muitas vezes, para adquirir, nós temos que entregar. É dando que recebemos. Não é isso que a palavra de Deus diz para a gente? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É uma bem-aventurança grande, é uma felicidade tão grande que só quem dá é que sabe. Não é verdade? Quando a gente entrega com aquele coração alegre, generoso, isso é aqui na casa de Deus, isso é lá para o seu vizinho, isso é para aquele que passa na rua, não importa. Quando você tem essa disponibilidade de entregar com o seu coração alegre, é tão bom. Dá uma sensação maravilhosa dentro da gente, indescritível. Amém? Tá, e aí tem gente, estava falando da riqueza, e não é a riqueza que vai impedir ninguém de entrar no reino de Deus, não. É o coração aplicado naquela riqueza, tá? Então, portanto, pode continuar amealhando aí para ficar rico. E divide comigo, hein? Lembra de mim. Romanos 14, 7, o apóstolo Paulo diz, Romanos 14, 7, a respeito da justiça. Nós vamos ver o que é o reino de Deus. Paulo diz assim, que o reino de Deus é... Acho que eu marquei errado aqui, espera aí, só um minutinho. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. É isso mesmo, aqui marcado em 2 lugares, Romanos 14, 7. É isso. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu marquei. Perdão, é 14, 17. Eu que não pus um aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que o reino de Deus é? Olha o que é o reino de Deus: justiça, paz e alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Justiça, paz e alegria. O que é justiça? Eu estou passando na rua e vejo alguém sendo assaltado, ou fico sabendo, estou lá assistindo o noticiário e vejo lá a notícia de que um camarada assaltou uma pessoa e matou, ou simplesmente assaltou, e eu fico indignada com essa situação. Qual é o primeiro pensamento que passa pela minha cabeça? Que ele seja preso. Não é não? Fala que não é, ou sou só eu que quero que ele seja preso. Se for só eu, estou perdido. Não, a gente quer que a justiça seja feita. Não é verdade? Até ser preso, tá bom. Mas quando quer que... Porque existem pessoas que pensam dessa forma. Olho por olho, dente por dente. Isso aí é lá na lei de Moisés. Não é não? Hoje nós vivemos na época da graça. Independente da situação do indivíduo, ele tem o direito de se arrepender e ser salvo, e vir para Cristo, de conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque não existe pecado, pecadinho e pecadão. Quem mata com uma arma não é mais criminoso do que quem mata. E aí? Porque as palavras matam. As palavras ferem. Quantas pessoas a gente tem notícias de que entram num estado de depressão por causa de palavras que foram jogadas na sua cabeça, no seu ouvido, e essas pessoas chegam a querer tirar a sua vida. Então não foi assassinada, não foi morta com as palavras do outro? Foi. Mas esse aqui não é igual o outro que pegou uma arma e deu um tiro, não. É a mesma coisa. Não existe diferença. E a única forma de alcançar o perdão é correr para Jesus. É buscar e aceitar o sacrifício de Jesus por todos os pecados. Não importa o tamanho, não importa se for por ações, palavras, obras, omissão. Nós pecamos por omissão, porque Paulo diz assim, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, ele está pecando. Meu Deus, é forte, é grave. Se eu deixar de fazer o bem, e eu sei que eu deveria, eu estou pecando contra Deus. Eu estou me omitindo, tá? E aí, a justiça, então, como que deve ser tratada essa questão da justiça? Levar ao Senhor. Fui eu, foi comigo, eu fui ofendida. Senhor, toma nas tuas mãos. Eu vejo, às vezes, passando assim, porque eu não paro para assistir o noticiário, mas eu vejo, às vezes, assim, e o que a senhora espera, então, que aconteça? Que se faça justiça. Mas que tipo de justiça? Ela só quer justiça. Aí ela não tem tempo de explicar. Uma vítima, um familiar de uma vítima que é entrevistada diz isso. E aí, nós, como cristãos, como cidadãos do reino, como aqueles que têm o reino dentro de si, nós devemos deixar a justiça na mão daquele que tem o cetro da justiça na sua mão. Não importa o que foi que fizeram para você, o que foi que fizeram para mim. Descansa no Senhor, espera nele, porque você ainda vai louvar ao Senhor pela vitória que Ele vai te dar, a vitória que Ele vai nos dar. Porque a justiça do Senhor, dizem por aí que tarda, mas não falha. Não tarda, não. Vem no tempo certo. Tá bom? Porque às vezes você diz, não, Senhor, mas quantos anos? Esquenta a cabeça. Esquece o assunto. Deixa nas mãos do Senhor. Porque Ele é o justo juiz. E Ele vai julgar a tua causa. Amém? Além disso... nós devemos ter compaixão, respeito e refletir o caráter de Deus através das nossas vidas, porque é muito bonito, a gente fala do amor de Deus, mas aí chega numa situação assim, a gente, tomara que caísse um raio na cabeça. Peraí, que negócio de cair raio na cabeça, que negócio é esse? Vai que acontece, Então não, nós devemos refletir o caráter de Deus, o caráter do reino,
Lá no início eu falei sobre aprender as leis do outro país, da outra nação que a gente for, e o estrangeiro que vier para cá também. Então, nós devemos aprender, nos amoldar à forma do reino. Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você experimente, para que eu experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A paz que excede todo entendimento também virá sobre a nossa vida. Aqui ele diz, justiça, paz e alegria. O reino de Deus traz paz, além da compreensão humana. Quando esse versículo lá em Filipenses diz, a paz que excede todo o entendimento, você consegue entender? É como este copo aqui, ele está quase cheio. Aí eu vou pegar a água e vou colocar aqui, ele vai transbordar. Então, o volume de água vai exceder a capacidade deste copo. A paz que excede todo o nosso entendimento virá sobre as nossas vidas, se nós estivermos vivendo o reino de Deus aqui na terra. E aquele que está lá fora vai ver isso. Porque você não é aquele vizinho que, eu vou matar os gatos daquele vizinho. Ô, gatinho abençoado, sobe no meu sofá, faz xixi na minha poltrona, que está lá na garagem. Ô, Jesus, tem misericórdia, pai. O que eu faço? Eu não fiz, mas o vizinho denunciou, o bendito do vizinho que tinha os gatos e não cuidava. A Defesa Civil foi lá e resgatou os bichinhos. Mas esse dia não me encontrou um filhotinho lá na garagem. Deixa aí, ele vai tomar o rumo dele, né? Não é verdade? Para que eu vou me exaltar com o vizinho? Vou lá brigar, vou lá falar para ele, toma conta do seu... Gato não se prende, gente. Prende esses gatos. Como é que vai prender o gato? Né? Deixa ele lá. Tá. E aí, essa paz que excede todo entendimento, ela não depende da circunstância. Tá bom? Do que está acontecendo aqui fora. Ela não pode depender. Porque ela vem de dentro. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se eu tiver paz só quando tudo estiver do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, se todo mundo fizer minha vontade, opa, tem alguma coisa, não é a paz que excede todo entendimento. Não é a paz do reino. Porque a paz do reino, ela vem de dentro. Está tudo pegando fogo aqui fora. A coisa está... Mas aqui dentro, descansa no Senhor. Espera nele. Oh, glória a Deus. Isso é bênção. Isso é maravilha. Nós temos acesso a isso. Nós temos direito. O Senhor é quem nos dá. É Ele quem nos proporciona isso. Amém? Essa paz que excede todo o entendimento, ela é resultado da nossa comunhão e confiança no Senhor. Nós cantávamos uma canção, os mais velhos vão lembrar. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, tá? Não é porque tudo vai bem que eu estou em paz. Nem está tudo bem, mas... Então, quando eu louvo isso, muitas vezes a gente canta, assim, canções, igual ontem, né? A hora que cantou aquela canção... A última canção, pastora, para a oferta. Restitui. Restitui. Gente, restitui não é uma canção. Restitui é uma oração. É uma declaração. Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe? Falar com Deus assim, com ousadia, com força, com paixão. Senhor, eu quero, porque o Senhor me prometeu. Então, eu só estou fazendo, obedecendo a tua palavra. É isso. Então, essa paz que eu sinto em minha alma, a mesma coisa. Essa paz que eu sinto em minha alma. Quando eu chegar em casa, vai ver, o pau vai fechar. Eu, hein? Bom, e aí, nós somos seres do reino, somos cidadãos do reino, e devemos ser... pacificadores. Tá?
Chego ali, deixa eu ver. O Gil e a Léia estão reando o pau ali, estão quebrando. Aí eu chego lá, o que foi? Ele, vou e entra e está com mais gasolina lá. Eu sou pacificadora. Eu tenho que buscar, eu tenho que servir ao Senhor e mostrar o melhor. Opa, peraí, vamos. Agora não, depois vocês conversam. Desculpa, Gil e Léia, usar vocês. Né? Depois, num outro momento, vocês conversam. Sabe por que eu estou falando isso? Eu tenho testemunho de uma vizinha minha. Ela estava... Separa, não separa? Separa, não separa? Aí, um dia, eu a vi sentada na calçada, chorando. Falei, que foi, filha? Ele jogou a geladeira pela janela. Não acredito, sério. Ele jogou a máquina de lavar pela escada. Eu falei, o que você quer? Eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Eu falei, o que te falta? Um carro para eu botar o meu fogão e a minha televisão. É para já. Fui lá, peguei o carro. Gente, olha a situação. E levei ela para outra casa que ela queria ir. Já estava tudo ajeitado, ela só precisava disso. E eu fiz isso. Eu fui pacificadora nessa época? Eu pacifiquei? Não. Se eles iam separar ou não, depois aí já é outra história, né? Mas eu não fui. Eu simplesmente fui lá, acabei esse marido, hoje ele fala comigo, eles realmente se separaram, divorciaram, porque é uma situação bem difícil lá, mas nós continuamos amigos, né? E ele ficou anos sem conversar comigo, porque a culpa do casamento dele ter acabado era minha, fui eu que fui lá, acabei com o casamento dele. Fazer o quê, né? Eu dei uma mãozinha, né? Dei sim. Mas então, o nosso papel, como cidadãos do reino, é ser pacificadores. Aonde tiver contenda, levar a paz. Né? Procurar mostrar o outro lado, que às vezes a pessoa não está vendo. E quem está de fora vê melhor. E ainda aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si, vê melhor ainda. Então, que a gente possa agir dessa forma. E além da justiça e da paz, o reino de Deus também é alegria. E essa alegria, ela é profunda, ela é duradoura. No período que eu fiquei lá fora, para que eu tivesse alegria, eu precisei fazer uso de algumas substâncias. Porque sozinha por mim não tinha. Eu não tinha. Então, eu tinha um vazio, faltava alguma coisa dentro de mim. É porque eu sou cidadã do reino, e o que eu estava fazendo lá nas trevas? Eu sou do reino da luz. E eu fui lá para as trevas. E lá não era o meu lugar, não me cabia lá. Eu não me amoldava mais. E aí eu precisei fazer isso, para poder sentir alegria. Mas era o quê? Era uma alegria passageira. Era superficial. Não era verdadeira, não era profunda, não ia lá dentro. Era enquanto estava sob efeito de alguma coisa. O efeito passava, a tristeza profunda, ou então voltava lá para consumir mais, para ver se voltava aquele pique, e depois indo tudo para o buraco, indo tudo por água abaixo. Mas eu louvo a Deus por ser uma filha pródiga, porque um dia o Senhor mexeu aqui dentro e eu falei, Pai, eu vou voltar para a tua casa. Eu vou lá. Louvado seja Deus, aplauda mesmo ao Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Senhor, eu vou voltar, Pai. Eu vou voltar para a tua casa. Não importa como que o Senhor vai me tratar. Mas uma coisa eu digo, eu vou voltar. Eu preciso voltar. Eu quero estar lá. Pensa que foi fácil? Não foi, irmão. Não tire o teu pé da casa do Senhor. Porque para voltar é muito difícil. É muito difícil. Antes de vir para Cristo, o inimigo já segura. Veio. A cabeça desanuviou, foi lá. Aí ele vai falar, pelo amor, né? Você não vai voltar não, né? Eu não vou te perder.
Você vai ficar aqui, vai usar tudo que é tipo de artifício e artimanha para segurar lá, porque Ele não quer perder. Cada alma para Ele é importante. Para o Senhor, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Para o Senhor, olha o valor que nós temos para o Senhor. E você acha que o inimigo quer dar essa alegria para Jesus? De ter almas aos pés do Senhor? Não, Ele não quer. Ele quer nós lá. Mas, para que nós tenhamos essa justiça, paz e alegria, é preciso passar, como eu disse, pelo novo nascimento, assim como aconteceu com Nicodemos, e aonde Marcos diz, né, que o Senhor nos dá uma ordem de irmos por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Marcos 16 diz o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Vamos lá de novo? Quem crer e for batizado será salvo. Então, aquele que ainda não crê, precisa ouvir a palavra para que venha a crer, para que seja salvo e possa desfrutar disso que nós estamos desfrutando. Amém? Que esta alegria, esta justiça, essa paz, esse conforto esteja dentro de nós, mas que nós possamos passar para outras pessoas, para aqueles que não conhecem. Na Escola Paixão e Ousadia, tem um pastor lá que ele fala umas coisas assim, que tem hora que dá vontade de dar uma biblada na cabeça dele, mas tem hora que a gente pensa assim, ele fala assim, por que não posso batizar um traficante? Pode batizar traficante? Pode? Amém! Ele é uma alma. Ué, não importa o que ele faz. Se pode batizar o advogado, por que não pode batizar o traficante? Sabe por que pode? Porque ele vai receber Jesus, ele vai descer as águas do batismo e ele vai passar pelo novo nascimento, ele vai ser uma nova criatura. Quem diz que ele vai continuar sendo um traficante? Eu continuei usuária de droga? Eu continuei bebendo? Não. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Foi o Senhor que mudou a minha vida. Não é verdade? E por que não pode mudar a vida do rapaz que está lá, da moça que está lá, da mulher que está lá? Pode mudar. Jesus foi lá e falou com a prostituta. Hoje à tarde eu estava lendo sobre Raabe. Raabe era uma prostituta. Deus usou a vida de Raabe poderosamente para guardar os servos de Deus, porque eles iam destruir aquela cidade de Jericó, e eles deram uma instrução, e ela seguiu a instrução à risca. Siga as instruções do Senhor, da sua palavra à risca. Se você seguir, você vai ter justiça, paz e alegria dentro de você. Nós teremos dentro de nós, seguindo isso aqui. Raabe era prostituta, e daí? A mulher adúltera lá, pega lá em flagrante, foram levar para Jesus. E daí? O que foi que Jesus fez? Acolheu. Jesus acolhe todo mundo, não tenha medo de falar, seja lá com quem for. A maior autoridade civil, eclesiástica, seja lá de que autoridade ela é incumbida, ou aquele que está lá jogado, perdido, dependente, ele precisa de Jesus. Ele precisa de salvação. Amém? Então vamos ser esses cidadãos do reino e fazer a vontade do nosso Pai. Louvado seja Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia.